bem-vindos. Nós estamos nesse nosso encontro, que é um encontro pós-Shavuot, e nós estávamos falando quem participou da vigília ou quem está sentindo uma sensação como a que eu estou sentindo de um descolamento. Eu ainda não aterrissei depois da vigília, e é como se eu estivesse vivendo aqui nessa realidade, a realidade dos compromissos, sentindo uma certa pressão. Eu acho que esse planeta, Mercúrio, que faz parte da influência desse mês, ele tem pressa, ele tem muita pressa para que a gente realize a nossa missão, para que a gente consiga fazer a melhor comunicação. Mas se a pressa é inimiga da perfeição, esse momento desse nosso encontro é um momento. Eu vou pedir, por favor, para fechar aqui. Obrigada. O momento que a gente faz aqui nesse encontro é um momento de conseguir. Opa, que maravilha, bem-vinda. Estamos começando agora. Bem-vindo. O momento que a gente está fazendo desse encontro é justamente uma hora de colocar dentro da balança o que é importante, porque se o tempo é restrito, o momento que a gente tem de tempo nas nossas mãos são as prioridades que a gente tem que conseguir colocar na balança para conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, essa rapidez desse planeta Mercúrio, e na meditação nós falamos aqui, tirar os véus para que a gente possa enxergar verdadeiramente aquilo que é o importante que representa a verdade e consiga deixar de lado aquilo que talvez não representa a verdade, que não é tão importante. Então, essa pressão de sentir que o tempo está passando, quem participou da vigília talvez trouxe para dentro do seu ser, quando a gente consegue fazer essa comunicação com essa esfera espiritual, essa sensação de descolamento dessa realidade. Então, a pressão é uma pressão diferente. Não é a pressão de sentir que os dias estão passando sem que eles sejam, sem que eles tenham o valor devido, sem que eles tenham sido verdadeiramente aproveitados, porque eles passaram e perderam o valor, porque a gente não conseguiu construir aquilo que a gente necessitava construir, mas porque a gente está realmente dentro desse caminho. Vamos lembrar que a gente está fazendo a leitura desse livro que se chama No Deserto, e nesse deserto em que a gente está criando os novos caminhos, nós agora estamos fazendo a leitura da terceira porção, e aqui vai uma explicação. Dentro da escola do nosso querido Rabino, nós seguimos exatamente o calendário de Israel. Outras escolas de Cabala seguem o calendário da diáspora, um calendário em que Shavuot aconteceu durante a Shabat, e por conta disso, a leitura que a gente fez na semana passada é a leitura que vai ser feita essa semana, só que, de novo, nós aqui seguimos a linha do nosso rabino. Então, a gente segue a leitura sempre de Israel, independente de onde quer que a gente esteja. Então, talvez algumas pessoas vão ficar na dúvida. Mas na realidade, olha, eu estou vendo que tem pessoas que estão fazendo a leitura de Nassó essa semana, e essa que a gente vai falar hoje vai ficar para a semana que vem. Então, eu quero dizer, sempre a gente vai seguir o calendário de Israel. Então, para nós, esta semana é Behalot Ha,
que é a terceira leitura desse livro, Bamidbar no Deserto. E ela é uma continuação exatamente tão natural da primeira, que falava Bamidbar no deserto, que falava sobre a contagem. Nós falamos que cada vez que o acampamento seguia, se mudava de lugar, existia toda uma organização. Cada pessoa ali naquela primeira leitura era contada. Então, ali sabia cada tribo, quantas pessoas faziam parte daquela tribo, cada tribo tinha a sua responsabilidade de tarefa, cada uma, já quando existia esse movimento, sabia o que tinha que fazer, e cada uma sabia da sua responsabilidade, porque quando a gente está fazendo uma contagem, a gente está entendendo a responsabilidade. A palavra contagem, a gente ampliou ela em vários sentidos, e um deles é saber que, quando eu estou sendo contado, então, por exemplo, se eu vou contar de 1 a 10, eu represento um número. Se faltar o 9, eu não posso do 8 pular para o 10, está faltando, então não completou. Então, a contagem, que é a síntese desse livro, ela fala sobre esse ponto, em primeiro lugar. Essa porção, esse número. Então, eu sou aquele que faço parte, eu sou aquele que faço parte do grupo, e eu sou aquele que é contado, porque contam comigo da mesma forma que eu conto em estar fazendo parte do grupo. Então, essa contagem, ela é uma contagem que vem dos dois lados, um olhar de contar dos dois lados. Mas quem que está contando, afinal? Por que Deus precisa contar? Por que ele precisa descrever aqui nesse livro que tem que ter uma contagem? Para mostrar que ele está contando comigo. E isso foi a primeira porção. Na segunda porção, essa contagem ela foi um pouco mais. Então, a primeira contou como, de uma forma geral, todos os integrantes. Agora, na segunda, que foi a da semana passada, na Só, que era levantar, falava sobre levantar, uma contagem e levantar, está falando sobre os filhos de Gershom, que eram aqueles que faziam parte dos levitas, os levitas que fazem o trabalho sagrado, o trabalho do sacerdote. E a gente, então, tudo a gente traz aqui para a nossa esfera do século XXI, o que significa, já que hoje não tem mais templo sagrado, não tem mais sumo sacerdote, a gente entende que esse livro que está falando do futuro, do meu presente e do meu futuro, esses personagens todos representam partes desse meu ser, em que eu vou conseguir alcançar. Porque se eu estou falando do deserto, o deserto é o infinito, o deserto representa o infinito. Eu, como ser finito, como é que eu posso alcançar o infinito se os meus olhos estão só aqui na minha realidade física? Existe uma forma de eu conseguir acessar aquilo que os meus olhos físicos não alcançam. E o meu Criador entregou para mim essa forma, para eu conhecer o sistema operacional do universo, através desses personagens, através de cada uma dessas histórias. Porque na hora que eu pego essa dimensão, que parece ser lá do passado, desse livro que está contando, essas fábulas, quando eu trago elas aqui para o século XXI, eu consigo usar de uma tecnologia espiritual, que eu consigo alcançar aquilo que os meus olhos não alcançam. Então, esse sumo sacerdote, primeiro, aquele que faz o serviço sagrado, cada um de nós. Aquele que faz o trabalho do sumo sacerdote,
é o que nós vamos falar nesta porção dessa semana, que primeiro eu falei grande, depois eu vim para o trabalho dos levitas, e agora eu vou falar sobre o sumo sacerdote, no sentido de que é como se eu estivesse afunilando. Eu estou cada vez afunilando, afunilando, afunilando. Porque também, lembrando, já que é para fazer a foto desse cenário, a cenografia total, este livro também ele fala sobre o mundo da formação. E se a gente olhar ali para a árvore da vida, o mundo da formação é exatamente aquele quadrado que está ali no centro, onde eu tenho ali 6 esferas, e essas 6 esferas são esses filtros que fazem a ligação entre o ser físico e o paraíso, que seria no tetragrama o rei, quer dizer, ligando um rei ao outro rei através do Vav. Só que eu estou aqui com o tetragrama do mês de Sivan, que é o mês da dualidade, então ele se apresenta de uma forma diferente, mas eu não vou entrar nisso agora, não vamos perder o fio da meada. Esse Vav é esse caminho, um caminho que é representado pelo ar, que a gente também não consegue enxergar. A gente só consegue enxergar o ar quando a gente vê uma fumaça, por exemplo. E eu vou aproveitar exatamente esse momento para fazer uma visualização dentro de cada um de nós desse movimento do acampamento, porque esse movimento está presente na porção dessa semana. Agora começamos a ter vários acontecimentos e várias histórias em cada uma das porções. E uma delas é exatamente o assunto dessa coluna, e essa coluna de fumaça. Vamos aqui imaginar 600 mil pessoas, na realidade mais, mas 600 mil almas neste acampamento. Só que ainda aí existiam mulheres, crianças, que, como acontecia, de repente, aquela fumaça, quando era durante o dia, a fumaça, vamos imaginar que o acampamento está feito. Existia uma fumaça que saía, no centro do acampamento ficava o Mishkan, aquele templo portátil, aquela tenda, bem no centro. Tudo em volta desse Mishkan, dentro do tabernáculo, em volta. Saindo do tabernáculo, uma nuvem enorme, e as pessoas estão ali, cada um fazendo a sua atividade. De repente, aquela nuvem vai sair. E aí o que acontece? A nuvem saiu, quer dizer que agora é hora da gente se movimentar. Então, se tocavam trombetas, e aí cada um já sabia o que tinha que fazer. Ai, tocou a trombeta, então cada um já começava a fechar suas coisas, já começava a se preparar, porque o acampamento ia sair de lugar. Às vezes eles ficavam dias num lugar, às vezes eles ficavam meses no mesmo lugar. Mas quando acontecia isso, eles já sabiam o que tinha que fazer. Então eles saíam andando e caminhando. Quando isso acontecia de noite, ao invés de ter a fumaça, o que tinha? O fogo. O fogo que levava-os para seguir por esse caminho. E assim foi essa situação. Neste momento, nós estamos, na história literal, num momento em que nós estamos no 2º ano da saída do Egito. E agora vamos falar essa palavra. A gente sabe que o nome da porção já é um indicativo do que é a energia que a gente vai receber naquela semana. Fazer a aula da porção semanal não é simplesmente aprender uma porção de detalhes que estão lá na Bíblia, na Torá, e saber, olha, quando o acampamento saía era assim, quando...
Se for só isso, eu estava olhando lá nas minhas anotações e numa aula, alguém, não sei se foi Shmuel, eu já tive tantos professores de Cabala, mas um deles, acho que foi Shmuel, e ele repetiu uma sabedoria de um sábio que eu agora não vou saber dizer para vocês, mas ele falava um burro carregado de livros. Existe um burro que é aquele que é o ignorante, mas também existe um burro carregado de livros, porque ele sabe tudo de cor, ele conhece toda a história, mas se ele não vai aplicar em nada, o que adianta? Não adianta absolutamente nada. Então, o que a gente está fazendo aqui? Nós precisamos receber algo que nos ajude a olhar, porque naquela semana referente àquela porção, as condições do nosso cotidiano vão acabar trazendo para nós é como se fosse uma espécie de um ímã. Porque parece que tudo é muito sólido, mas a nossa realidade, ela não é sólida, ela é feita de ondas energéticas. Então, dentro dessas ondas energéticas, existe uma história perfeita que vai nos conduzir para que a gente possa caminhar dentro dessa fisicidade e poder estar nessa sensação do descolamento que eu falei para vocês no início. E aí, quando a gente está nessa sensação do descolamento, a gente sofre, a gente consegue olhar melhor e quem sabe a gente vai ser mais dono dos nossos sentimentos. Porque quando a gente não está conseguindo olhar a realidade por cima, todas as pessoas que estão em volta de nós parecem ser nossos donos, porque elas nos fazem sofrer, nos fazem agir de acordo com uma certa pressão, e aí a gente de novo volta a ser escravo, porque a gente age pela pressão do outro e não pela nossa vontade de ser. Vamos voltar lá para o Behalot-Ha. O que quer dizer essa palavra? Behalot-Ha, quando a gente fala do hebraico, ela está ligada a uma ação de pegar e elevar. De alguma forma, eu pego uma coisa e eu elevo, eu faço essa coisa subir. A contaminação das palavras, né? O português, dessa vez, ele traz uma vantagem. Porque quando a gente fala acender a vela, sem o S da ascensão, acender a vela quer dizer sinônimo ligar. Eu poderia falar, eu vou acender a vela, e talvez alguém poderia pensar, porque eu penso direto e reto, acender a vela, eu sei que eu estou acendendo a vela aqui, mas a vela que eu estou acendendo com intenção, na Shabbat, ou quando a gente está fazendo um encontro, quando eu estou fazendo as minhas orações, eu estou acendendo a vela, porque eu estou elevando essa vela, porque quando eu coloco essa intenção do meu ser, a minha energia do meu ser, mentalizando algo como um canal, o que eu estou fazendo? Eu não estou simplesmente acendendo uma vela que vai iluminar aqui. Eu estou fazendo uma iluminação que está iluminando outras dimensões. Isso não sou eu, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa que está fazendo uma oração e está acendendo uma vela, está acendendo a vela. É como se a vela estivesse subindo. Então, talvez o entendimento dessa porção, para quem está dentro dessa consciência, é algo natural. Porque o nosso português, nessa situação, ele naturalmente já nos coloca dentro desse entendimento, porque as palavras, a gente escreve diferente, mas a gente pronuncia elas igual. E aqui, o que é a primeira frase dessa porção é o Criador falando para Moisés que diga para Aron acender as velas da menorá, que é aquele candelabro que tem 7 braços, e
para que elas iluminem, como se elas estivessem na frente da menorá. A conduta dessa pessoa, quando aquele que está abaixo vem dizer que ele está numa situação de inferioridade e que ele quer falar, participar. Muitas vezes a pessoa, a primeira coisa que ela faz é entrar no estado da crítica. Ao invés de valorizar ou conter essa vontade de fazer a crítica, se você é líder, no momento em que a pessoa vem e te faz essa pergunta, automaticamente a autoridade que já está tão natural na própria pessoa, para ela ainda manter mais autoridade, a primeira coisa que ela faz é crítica. É natural. É natural. Se a gente leva para o âmbito, eu vou ampliar um pouco, de alguns momentos dentro das religiões. Como é essa troca? É uma troca leve ou é uma troca que traz peso para aquela pessoa que caiu? Traz peso. Moisés, naquele momento, teve uma atitude completamente neutra. E ele chegou para o Criador e foi perguntar para o Criador. Ele falou, olha, eu não sei a resposta. Ele foi e foi perguntar para o Criador. E o Criador respondeu para ele, perfeito. No próximo mês, na lua cheia eles estavam quase chegando na lua cheia de Nissan. Na lua cheia de Iyar, na lua cheia de Touro, Pesach Sheni. Vai ser o segundo Pesach e essa pessoa vai participar, vai poder participar. Ninguém vai ficar sem participar porque está impuro. Todos vão ter a condição da impureza. E eu falei para vocês as imagens positivas. Primeiro, o olhar. Aquela pessoa que se sente escravo, que está na consciência da vítima, se ela está nessa situação da queda, ela simplesmente está conformada com isso. E ela não vai fazer absolutamente nada para mudar, porque ela pensa, eu sou uma vítima, eu sou fraco, eu falhei, eu não vou fazer nada para mudar, porque eu não posso mudar. Mas uma pessoa que saiu fora da consciência da vítima, o que ela faz? A pessoa que saiu da consciência da vítima tem certeza que o Criador quer dar tudo para ela. Que ela, se ela tiver uma atitude diferente, ela pode, sim, fazer diferente. E que se ela não recebeu aquilo que todos vão receber, é porque ela tem que agir diferente, a partir daí ela vai receber. Ela tem o potencial de receber. Está dependendo de quem? Do Criador dar ou dela fazer as coisas diferentes? Então, esse é o ponto, porque a gente não para pensar. Que muitas vezes a gente olha para a condição de uma situação e acha que aquela situação já está determinada e que a gente é vítima daquela situação e que as coisas são exatamente do jeito que elas são e ponto. E eu não vou nem ir lá pedir para Moisés, eu tô impuro. Eu simplesmente encerrei o assunto aqui, eu nem vou ir lá pedir para Moisés a possibilidade de ter a segunda chance. O que essa pessoa impura está mostrando aqui para nós? Que se a gente vai lá pedir para o Criador a segunda chance, o que ele vai dizer? A segunda chance, a terceira chance, a quarta chance. Nós vamos ter sempre chances enquanto a gente acordar. Quando a gente estiver acordando, a cada dia, nós vamos ter 1 milhão de chances. Porque o poder da vida, esse dom da vida, o milagre da vida, já foi entregue para nós.
A cada dia o milagre da vida está aqui, para que a gente tenha a chance. E isso, a possibilidade desse segundo ritual não estava nos planos. Ele só foi criado porque alguém chegou e falou: eu estou impuro, eu quero receber esse potencial. Eu sei que eu poderia, e eu quero, a pessoa foi atrás. Então, aqui é uma visão de conformidade em conformidade, para quem acabou de passar em Shavuot. E como os papéis se invertem. Inconformidade em ser o escravo. Eu não quero ser o escravo, então eu sou aquela pessoa que não aceita ser o escravo. E eu aceito que o amor do Criador é infinito, que eu tenho o potencial de receber e que eu vou receber se eu fizer por merecer. Isso é absolutamente o oposto que normalmente a gente pensa. O que a gente pensa? Que as coisas são do jeito que são, que eu tenho que aceitar toda a tristeza e sofrimento e caos que existe na minha vida e que aquele que sofre mais vai ter um lugar melhor lá no paraíso. Infelizmente, é assim que a gente pensa a maior parte do tempo. E a Torá está aqui para mostrar para nós que é exatamente o oposto. Que a gente tem que mudar essa nossa forma de pensar. Essa bênção, todas as vezes que se abre a arca, quem já esteve numa sinagoga, já viu um ritual na sinagoga, várias vezes durante o serviço, abre e fecha aquela cortina. A pessoa que é escolhida para abrir e fechar aquela cortina, quando a gente entende o que está acontecendo, aquela pessoa está recebendo uma grande bênção. Ela não está simplesmente abrindo e fechando um armário. No momento que a Torá está dentro daquele armário, é como se aquele armário representasse a arca sagrada, a arca da aliança. Quando ele está abrindo aquela cortina, eu estou abrindo um portal sagrado. Eu sou aquela pessoa que está abrindo um portal sagrado. Então, olha a reverência que aquela pessoa está fazendo e recebendo uma bênção de poder estar sendo escolhido para abrir aquela cortina. E aqui ele está dizendo, quando a Torá vai na frente, ela dissipa os teus inimigos e eles fogem diante de ti, aqueles que te odeiam. O conhecimento espiritual e essa sabedoria faz o que para nós? Deixa as sombras chegarem perto, ou quem está vibrando dentro dessa consciência que a gente está falando aqui agora, está criando um escudo de luz e proteção em volta dela. E levando esse escudo de luz e proteção para onde ela vai. E ela mesma está criando isso. Isso não é pedir para o anjo ou para o santo estar na frente, do lado, em cima. Não. É a própria pessoa que, com a sua consciência, traz aqui essa comunhão. Eu estou recebendo aqui um potencial de manifestar a luz. Isso, cada um fazendo por si. Quando acorda, a gente está aqui agradecendo ao Criador por ter entregue de volta a nossa alma ao nosso corpo. Porque quando a gente está dormindo, aonde vai a nossa alma? Ela vai lá para o paraíso. Ela vai lá se recompor. A gente dorme não é porque o corpo está cansado,
É porque a nossa alma precisa recarregar de energia para manter a sua vida. Quando a nossa alma volta, a gente acorda e aí a gente agradece ao Eterno por ter encaminhado de volta a nossa alma. E a gente agradece por ele acreditar, por ele ter fé em nós. Nós não estamos aqui agradecendo por ter fé nele, mas por ele ter fé em nós. Quer dizer o quê? Que eu agradeço ao Criador por ele achar que eu sou merecedor e que eu vou ter o potencial de fazer aquilo que ele conta que eu faço. Então, eu agradeço por ele reconhecer em mim o potencial divino que está dentro de mim. Quando é que a gente faz esse tipo de raciocínio? Quase nunca. A gente sempre pensa exatamente o contrário. Ser aquele que acende as velas, de novo, é aquele que acredita no potencial, é como aquela pessoa que foi lá reclamar. Ele já não é mais escravo. Quem é livre? Livre é aquele que está livre do anjo da morte. A verdadeira liberdade é a gente estar livre da morte. E quem está livre da morte? Aquele que conseguiu e está nesse caminho para vencer a morte, vencer o anjo da morte. E quando eu consigo vencer o anjo da morte? Quando eu consigo me curar. E quando é que eu consigo me curar? Quando eu entro na consciência da árvore da vida. Quando eu entro na consciência da árvore da vida, quando eu reconheço esse potencial que está além da fisicidade. Mas aí, estava tudo lindo, né? O que aconteceu nessa porção? Ai, meu Deus, eu vou cair do céu na terra. O que foi que o povo fez? Começou aí a reclamar para Moisés. Que eles queriam comer carne e que eles comiam de graça no Egito abobrinhas, cebolas, alhos e melancias. E agora, quem vai dar isso para mim? Porque a maná não está do meu agrado. E aqui, para a gente pensar que a gente chegou nessa elevação, porque a gente tem esses momentos dessa grande iluminação. Mas aí vem o nosso corpinho e puxa a gente para baixo. E, de repente, a gente coloca tudo a perder. E por conta disso que a gente tem que reler, preparar esse recipiente, acender um tantão de vela, pensar 1000 vezes, fazer viagem para Israel, quem dera que a gente possa logo em breve fazer essa viagem logo, todos juntos, mais pessoas, porque essa é a forma de alcançar esse potencial, tocar esse potencial. A gente consegue tocar no físico. A nossa mente lógica consegue pegar a história e entender a história literal, muitas vezes não entender a história literal. Mas, sem ter a chave para esse potencial, a gente só consegue tocar nesse potencial quando a gente está nos momentos das festas, quando a gente está aqui agora falando essas palavras que a nossa mente vai longe, volta. E uma letra, a letra Nun. A letra Nun se apresenta aqui nessa porção em toda a Torá, uma letra Nun que parece solta, mas o que representa a letra Nun? Ela mostra a nossa humildade, a humildade de Moshe. A única forma da gente conseguir entrar dentro desse potencial e dessa iluminação é através da humildade. A gente às vezes fala, né, que a letra Nun é aquele rei coroado, ajoelhado, é aquele que serve. É através desse processo do servir. Aquele ser livre é aquele ser que se iluminou.
o recipiente dele está tão repleto de luz que ele entende que ele precisa compartilhar, que ele entende que ele precisa ser compreensivo, que ele entende que ele precisa ser aquele que vai acender aquela vela que vai acender todas as outras velas. Esse é o Nun, essa letra Nun, que faz, através dela, essa ligação dos dois mundos, das duas pessoas, de todos os seres, de todas as situações, das duas dimensões, das duas Torás. Duas Torás, né? Porque essa Torá aqui, que é o livro, é só a vestimenta. A verdadeira Torá é aquilo que não está aqui. É aquilo que talvez o Zohar traduz, mas que também não está no livro em si. Está naquela ligação que a gente faz dentro da nossa cabeça, que acende essas velas que está nesse altar do nosso coração, que é o que constrói o nosso lar da nossa casa, cada vez que a gente consegue ter mais paciência, compreensão, atitude, entendimento. E essa é a forma de construir a nossa realidade. Na próxima sexta-feira, eu vou estar com vocês, acendendo as velas. Mas depois, durante 2 semanas, eu vou estar em Israel. Eu não sei o que eu vou conseguir fazer, mas com certeza vai ter vários vídeos lá de Israel. Com relação às Shabbat, eu vou dizer para vocês que a Shabbat número 100 de acendimento das velas, eu vou estar em Jerusalém, já o grupo já vai ter voltado para o Brasil, alguma coisa eu vou fazer. Então vão lá no YouTube às 18 horas que alguma coisa vai aparecer lá, porque a gente tem que acender essa vela de número 100 juntos. Alguma coisa eu vou fazer. Eu não sei, só que como talvez o fuso horário lá são 6 horas antes, talvez eu consiga fazer e o Santo do Gabriel vai conseguir colocar no YouTube, viu, Gabriel? E caso você esteja aqui assistindo parte dessa aula, esses vídeos, se inscreve no canal. Quanto mais inscritos, mais força tem o canal e mais força a gente vai ter para acender essa vela todos juntos de cada um de nós. Obrigada pela presença de vocês. Shalom. Obrigada.